Boa noite, colegas, professores. Meu nome é Vanessa, essa é minha colega Eliezer, nós somos alunas da especialização do FSUL e a gente vai começar a nossa apresentação com uma pequena charge. Eu vou ler ela rapidinho. Querido, ontem, dia 8, foi o meu dia e você nem lembrou de mim. Claro que lembrei, querida. É tanto que eu comprei um tanque e um fogão novo para você. O título do nosso trabalho é Igualdade de Gênero, porque a escola é um lugar de problematizar. O objetivo do nosso estudo é identificar quais as concepções dos alunos de 15 a 18 anos em relação ao machismo e quais os efeitos gerados após um projeto de intervenção. Então, esse nosso trabalho, os nossos sujeitos vão ser alunos de uma escola do interior do município de Venâncio Aires, de 15 a 18 anos. Os familiares desses alunos são todos do meio rural. Por que a gente escolheu esse trabalho? Tá? Um dia, nós conversando aqui num intervalo de aula, e a Eliezer chegou em mim e comentou de uma situação que aconteceu lá na escola onde ela trabalha. Então, a história ela vai contar para vocês, tá? Rapidinho a história, porque foi aí que iniciou o nosso interesse por esse assunto. Porque quando ela me contou, e nós estávamos na disciplina do professor Márcio e da professora Vanilda, que também trabalhou a igualdade de gêneros, e então, quando ela me falou, contou a história, eu disse, não, a gente não pode deixar passar. A gente vai ter que... vamos ter que fazer alguma coisa. Então, aí deu um clique assim, no que seria o nosso projeto. Ela vai contar a história. Bom, a escolha desse projeto, como a Vanessa já falou, aconteceu do seguinte fato. Uma professora de sociologia chegou e colocou para mim. Eu sou supervisora na escola de ensino médio. Nós temos em torno de 300 alunos, ensino médio e ensino fundamental também, anos iniciais, finais e fundamental. Então, como supervisora, ela veio e disse, Eliezer, trouxe alguns textos, alguns artigos sobre a questão da reforma da Previdência, em que a mulher e o homem, né, terão a mesma idade para se aposentar. Qual minha surpresa, ela disse. Fiquei chocada. Eu disse, o que aconteceu? Não, quando eu comecei a falar que as mulheres, a mesma idade, o que eles achavam disso, os alunos, os guris, que são em torno de 12 guris e 11 gurias na mesma turma, de ensino médio, primeiro ano de ensino médio. Os guris disseram, mas tem que ser mesma idade? A mulher trabalha menos que o homem. A minha mãe sai da roça 1 hora antes do meio-dia, vai para casa e não faz nada, daí a gente chega, almoça, meu pai vai dormir, a minha mãe daí vai lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, mas ela trabalha 2 horas a menos na roça, porque a tadinha também ela volta para casa para tratar os bichos, para tirar leite. Então, a mulher trabalha bem menos que o homem. Eis a questão. O professor de sociologia, né, ficou em estado de choque realmente. Então, ela perguntou para as gurias, o que vocês acham disso? É isso mesmo que eles estão relatando? E tal surpresa foi da professora. Sim. É isso mesmo, a mulher trabalha menos que o homem. Lá em casa também é assim. Bom, a professora ficou, até certo ponto, como eu disse, né, absurdamente chocada. Ela chegou e disse, então a mulher trabalha menos? Vai para casa e não faz nada, ela só lava roupa, e por aí foi. Eu disse, olha que tema a ser trabalhado em sociologia. Eis o nosso tema surgiu dessa forma. Conversando com a Vanessa, quando nós tínhamos que preparar os temas, né, para escolher para o artigo, para o mini artigo, eu disse esse é um tema muito importante. E foi aí que surgiu o nosso tema e estamos com ele, com o projeto da escola, que a gente vai passar até agora adiante para relatar como está acontecendo. Bom, então, diante do tema escolhido, a gente montou um cronograma. Vamos primeiro saber o que eles entendem, se eles conhecem o significado de machismo, feminismo, qual é a concepção deles.
Então, a gente fez um diagnóstico com a ajuda da professora, e aí, então, a gente expôs para eles algumas questões, a gente fez um questionário para eles responderem, né? Então, uma das perguntas, o que você entende por machismo, o que você entende por feminismo? Aos meninos, você se considera um sujeito machista? Que atitudes do seu cotidiano justificam sua resposta? Para as meninas, aí em relação ao feminismo. Então, a gente conseguiu, de acordo com esse questionário, algumas respostas. Uma delas de feminismo foi a mulher querer ser melhor que o homem, mulher que se cuida e que se arruma. E em relação ao machismo, era culpa da mulher. A mãe criava o filho para ele ser dono da mulher. Então, essas respostas foram respostas que eles escreveram. Bom, no primeiro questionário, né, Vanessa? Isso, esse era só um diagnóstico para saber o que norte nós iríamos tomar. Foi lá início de abril, se não me engano, né, pelos nortes. Isso. E na escola também, algumas situações aconteciam. Por exemplo, as meninas evitavam de expressar suas opiniões, agressões verbais, físicas, submissão total da mulher. Outra coisa também, que a mulher era para servir, então tanto os meninos tinham essa concepção, e principalmente as meninas. Então, esse fato a gente achou muito, assim, chocou, né? Então, foi isso que desencadeou o nosso maior interesse. Então, aí a gente montou um cronograma junto com a professora de Sociologia, que ela também abraçou nós, dá para se dizer assim, e deu muito apoio para a gente desempenhar esse trabalho. Então, foram feitas diversas atividades, dinâmicas, trabalho em grupo, debates, foram feitas inúmeras atividades na escola, na sala de aula, inúmeras atividades. Então, uma delas também que foi entrevista aplicado com a família. Uma outra também foi em relação à música, que eles tinham que trazer alguma música atual que eles ouviam, que se referia a como que era visto a mulher. Muitas músicas, né? E dessas músicas eles trabalharam paródias, transformando a letra em elogios e gentilezas para a mulher, com a professora de ensino religioso e também de língua portuguesa. Sim, também a professora de Sociologia confeccionou vários cartazes e trabalhos de apresentação em slides sobre vários artigos em que a mulher era tida como objeto. Então, eles deveriam fazer os cartazes o oposto do que eles enxergavam nas reportagens, nas notícias. E assim foi feito. Tem registros, fotos, de todo esse procedimento, essas atividades. A partir desses cartazes que foram expostos na escola, a turma de ensino médio passou a monitorar algumas turmas do ensino fundamental para ver qual o comportamento dos guris com as gurias. Dos pequenos, inclusive, do 4º e 5º ano. E eles observaram que os guris empurravam, às vezes brincadeira, né, de criança, mas tipo, como eles falam dialeto em alemão, lá, professora, eles chamavam de cu, né? E os guris diziam isso para as meninas. E algumas respondiam com outros palavrões no dialeto alemão. Então, o ensino médio foi lá na sala dessa turma do 4º ano e colocou que eles não iriam mais permitir que dissesse palavrões para as meninas. Por quê? Porque tinha que ser tratado com gentileza, que tinha que ter respeito, e nós vamos observar vocês. Porque vocês sabem que na escola os pequenos sempre os exemplos são os maiores. E agora, então, o que deu disso tudo? Do monitoramento do ensino médio com o fundamental, com atitudes e gentilezas de respeito com as gurias, no caso, lá na escola, e com as mulheres, com as mães da família. Eles relatavam que chegavam em casa e diziam: olha, mãe, eu não vou mais brigar contigo, não vou mais dizer palavrão. E daí relatavam no outro dia o porquê que tinham feito isso em casa. Bom, então, como a Eliezer comentou, a gente teve inúmeros resultados positivos em relação a esse projeto. Um deles eu vou ler aqui, que as meninas ampliaram os horizontes, vendo outras possibilidades, não apenas
seguir como sua mãe, suas avós ou tias. Então, que elas poderiam ter um futuro diferente, que não precisaria levar aquela vida, casar, ter filhos, ser submissa. Não que isso seja um problema, mas é a única visão que eles tinham, né? A partir disso daí, também foi feito um questionário de matemática com gráficos sobre a idade, a faixa etária em que as suas mães engravidaram, no caso das alunas, né? E dos alunos, mas mais as alunas participaram do ensino médio e levaram todos esses dados e foram feitos gráficos. E tal qual a surpresa também, a faixa etária que as mães das gurias engravidaram foi de 14 a 18. Então, para elas, na concepção, era normal engravidar com 13, 14 anos. E o que nós tínhamos no ano passado na escola, nós tivemos 3 alunas de 13 anos grávidas. Mesmo fazendo toda aquela parte pedagógica, como palestrantes sobre DST, sobre tudo que a gente faz na escola, que aqui quem trabalha na escola sabe que a gente faz tudo isso, mais um pouco, nós detectamos que esse problema era mais sério, mais além do que o nosso alcance. E um resultado positivo quanto a isso, que interferiu em todos, que veio a questão, né? Tudo levantado a partir do machismo, do comportamento, foi tal qual dito essa semana, em uma reunião. Os alunos colocaram, Luciano, nós não temos nenhuma guria grávida na escola. Será que também é resultado? Por que não pensar dessa forma? Afinal de contas, os pequenos, agora até para embarcar no ônibus, que nós usamos 99% dos nossos alunos utilizam o transporte escolar, era aquele empurra-empurra, um desrespeito com as gurias. E agora, até falei para a Vanessa essa semana, fui lá e fotografei, também registrei. Eles se organizaram. Fila primeiro, as crianças, as meninas pequenas embarcam primeiro e os grandes. Então, a monitoria do ensino médio com as crianças está funcionando. Bom, então, como a gente já vem concluindo em algumas situações, um dos pontos mais positivos que teve desse projeto, que a gente não imaginava que teria tanta repercussão. Então, que seria abraçado por toda a escola. Então, muitas vezes é um assunto, é banal, não acontece, mas na realidade a gente conseguiu, com o projeto, mudar algumas realidades. Então, como eu lembro que bem no início, quando a gente começou as aulas, alguns professores falavam, vocês pensem em alguma coisa que vai gerar algum resultado, algum projeto de pesquisa que vai ter algum resultado. Então, esse para nós é gratificante, porque os relatos que aconteceram e de pontos positivos, que nem passado pelas professoras, até mesmo pela Eliezer, que convive mais com eles, isso para nós é muito satisfatório, porque a gente não imaginava que seria tão amplo o resultado desse projeto e que ele deu continuidade mesmo após a gente ter, entre aspas, terminado o nosso artigo, né? Então, até hoje ainda acontece algumas situações em que é colocado essas questões de machismo e uma pedra, dá para se dizer assim, foi colocada em relação a esse apoderamento masculino sobre as mulheres. Então, às vezes, nos pequenos gestos, nós concluímos assim, que nos pequenos gestos que a gente tem que se apegar, porque não adianta querer fazer algo muito além das nossas forças mirabolantes, às vezes é uma simples ideia, um simples pensar sobre o nosso dia a dia na escola, que faz parte, né, das mudanças. Inclusive, nós temos também na escola a CIPAV, que faz as assembleias para mediação de conflitos, e me parece que essas coisas também estão caminhando juntas, né? Eu, como supervisora, e a minha colega, minha amiga orientadora, sempre estamos pensando nisso, e até já colocamos o nosso projeto para o ano que vem da escola como um dos itens principais, que já tem nas nossas regras o respeito, mas assim, voltado realmente ao respeito a relações interpessoais na escola, no ambiente escolar, para que eles levem para casa aquela atitude correta com as outras pessoas, principalmente com as mulheres, né? Com as gurias, com as meninas. Agora, até eles dizem assim, faça você primeiro, você é dama, primeiro as damas. Canso de ver isso na escola.
E outra coisa, assim, que nem eu gostaria de comentar, e espero que esse projeto também seja inspirador para alguns de vocês, porque muitas vezes essas questões não são trabalhadas na escola. Então, um simples projeto a gente conseguiu, eu acredito que dar um passo para que a escola continue caminhando sobre o assunto e que a gente consiga trazer a evolução dessas crianças e desses adolescentes nesses assuntos que muitas vezes a gente acha que já está resolvido ou que não existe, que a gente muitas vezes prefere não tocar no assunto. Então, eu acho que tem que ser tocado no assunto, a gente tem que levantar essas questões para tentar fazer com que a gente consiga uma mudança na sociedade. É isso, muito obrigada.